Vamos lá? Foi. Então, agora sim, muito boa noite a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos à unidade curricular de prototipagem de projetos. Então, uma unidade aí rápida e rasteira, né? Bem curtinha. Ela só tem a web de hoje, né? Então, é só uma. Deixa eu perguntar, antes de a gente começar, antes de eu me apresentar para vocês, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém ainda não fez, alguém que está aqui ainda não fez o questionário avaliativo ou todos fizeram? Acho que todo mundo já fez, né? Já, né? Tá. Show de bola, então. Show de bola. Gostei das notas de vocês lá também. Show de bola. Não esquece de fazer. Quem não fez, não esquece de fazer, tá? Ele fecha hoje até. Ele fecha hoje, tá? Então, pessoal, antes de a gente começar, eu queria me apresentar para vocês, né? Eu sou o professor Guilherme, sou aqui de Santa Catarina. A minha área de formação é engenharia, né? Então, eu sou engenheiro mecânico, tenho mestrado, sou engenheiro de segurança do trabalho também, tá? Mas eu trabalhei bastante tempo aí com essa parte de projetos, né, de prototipagem, de modelagem, toda essa parte aí. Na engenharia a gente tem bastante isso, né? Essa parte de projetos, tudo isso. Então fica, então fica tranquilo aí para a gente conversar abertamente sobre essa parte aí de projetos. Começou a chover aqui. Prototipagem, modelamento. Se der umas travadas aí, pode ser que seja na internet. Eu acho que começou a chover aqui, enfim. Tá? Então era isso, pessoal. Todos são da Bahia, né? Essa turma é só da Bahia, né? Todo mundo aí baiano. Tive aí esses tempo atrás, não, final do ano passado, em Lauro de Freitas, Salvador e Lauro de Freitas. Tive. Passei um calorzinho aí, hein? É quente, terrinha quente. Duas coisas que eu estranho em relação aqui. Bastante calor, né? Aqui no sul não faz tanto calor. Quer dizer, agora é verão, faz calor, né? Óbvio, mas não faz tanto calor. E outra coisa que eu estranhei é que anoitece muito cedo, né? Eu saí do Senai de Lauro ali, era tipo 18 horas, já era quase de noite, assim. Aqui no verão anoitece mais tarde, né? Geralmente, bom, agora ainda tem sol, tá chovendo, né? Mas teria sol se tivesse sol. Então, essas duas coisas aí, mas achei bem legal, gostei bastante aí da Bahia. Pretendo voltar para a Bahia. Daí é turismo, né? Não é trabalho. Então tá, pessoal, vamos começar aí, então. Vou mostrar um pouquinho ali do ambiente virtual. Não, carnaval, eu não sou muito do carnaval, José Cláudio, não sou muito, cara. Não gosto muito daquele aglomero, assim, aquela gentarada, assim, empurrando, gosto de ficar mais tranquilo. Beleza? Pessoal, como é que vai funcionar na aula de hoje, tá? Vou falar um pouquinho para vocês, né? A gente vai falar, obviamente, de prototipagem, né? Por óbvio. Mas a gente precisa iniciar falando um pouquinho sobre negócios, né? Por quê? Porque a prototipagem ela só existe porque os negócios também existem, né? Se não existisse negócio, né, não faria sentido a gente prototipar nada, certo? A gente vai falar um pouquinho de negócios, algumas ferramentas aí de como desenvolver um projeto, né? E aí depois a gente vai fazer um intervalo pequeno, aí depois a gente volta, fala mais de prototipagem e depois a gente vai fazer um quiz, tá bom? A gente vai fazer um quiz aí. Como é que vai funcionar o quiz, né? Eu boto a pergunta na tela, dou um tempo aí, um minutinho para vocês, vocês respondem no chat a resposta que você que é a correta, beleza? Não sei se vai dar tempo de a gente fazer uma listinha de exercícios, mas se der, a gente faz, se não der também, tá tudo certo, beleza? Pessoal, antes de a gente começar, o que que vocês entendem com a palavra de vocês, tá? Escrevam no chat aí. O que que vocês entendem por protótipo? Escrevam para mim no chat aí. Protótipo ou prototipar também, tanto faz. Dá um tempinho aí para vocês pensarem. O que que vocês entendem? O que que vocês acham que é protótipo? O que é prototipar?
José Cláudio botou criar um modelo de algo. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Então a gente pode pegar o exemplo do José Cláudio aí que botou, né, criar um modelo de algo, né? E quando a gente pensa em criar um modelo de algo, o Moacir também botou criar um modelo de teste. Perfeito. Claudemir botou algo que serve como modelo, exemplo de um conceito. Perfeito. E aí, quando a gente fala criar um modelo de algo, né? E até a maior parte dos exemplos que a gente acha na internet é assim que funciona, né? O que isso quer dizer? A gente vai ver modelos físicos, né? De produtos físicos, né? Mas nem sempre é isso que acontece, né? Por quê? Eu posso criar um protótipo de um projeto, que é o nome dessa unidade curricular, por exemplo, né? Que é basicamente ali, ó, o que o Moacir falou e que o Claudemir falou também. Que é criar um modelo de teste ou um exemplo de um conceito. E esse conceito não necessariamente vai ser sobre um produto, né? Pode ser sobre um projeto, né? E é disso que essa unidade curricular trata. Lógico, eu trago alguns exemplos para vocês aqui, a maior parte é de produtos, tá? Mas para criar um produto, tem que ter também um projeto. Então, no final, no apagar das luzes, como fala, né? Tudo vai sair de um projeto. O projeto nunca vai estar sozinho, o produto nunca vai estar sozinho. E é aí que a gente começa a unidade curricular falar um pouquinho disso, tá? E aí, pessoal, a gente, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho de negócios antes de ir para efetivamente protótipo, né? E a gente começa falando um pouquinho de empreendedorismo, né? Então, pessoal, quando a gente vai começar um projeto de um produto, de um negócio, seja do que for, tá? Não necessariamente de algo que a gente já conheça, né? Qualquer coisa que a gente vai começar um projeto. A primeira pergunta que nos vem à mente é: o que eu vou desenvolver? Seja um produto, seja um sistema, seja um processo, seja, sei lá, enfim, qualquer coisa, tá? E aí, pessoal, a gente tem uma questão que é esse processo de definição de qual estratégia e de qual forma e qual é o caminho de execução que eu vou fazer aquele meu projeto, né? Essa definição de estratégias, elas vão começar a nos dar algumas respostas sobre o que eu vou desenvolver no meu projeto. Então, pessoal, outra coisa também que a gente fala, né, que às vezes o pessoal até acha estranho, mas isso realmente acontece, tá? Nenhum projeto ele é engessado, né? Se ele é engessado, a gente já vai ter problemas bem grandes aí. O que eu quero dizer com isso? Nenhum projeto ele inicia e termina da mesma maneira, né? Em algum momento a gente vai ter aí algumas mudanças por necessidade, por questão de foco do projeto, por questão de finalidade, né? E isso o projeto ele vai se adequando, né? Obviamente, né? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo assim, mas não é que eu vou começar o projeto projetando uma bola de futebol e vou terminar fazendo um copo como produto, né? Não é isso. Mas eu vou fazer um projeto de uma bola de futebol. Será que a minha bola é de couro original ou couro sintético? Então, no início eu achei que ia ser de couro original, mas no final ela acabou sendo de couro sintético. Então, alguns ajustes, né? Algumas adequações são bem comuns ao longo do projeto, tá? E aí, pessoal, quando a gente pega um projeto, tá? A gente tem três características que basicamente elas servem para qualquer tipo de projeto, tá? A primeira, tá? É que o nosso projeto, o nosso produto, enfim, vamos falar de projeto, né? O nosso projeto ele tem que ser desejável, certo? Isso serve para essas três características servem para qualquer projeto quando a gente vai iniciar. Ele tem que ser desejável, né? Então a melhor forma de a gente acabar criando algo, né, ou desenvolver esse projeto é a gente entender qual é o problema que a gente quer resolver. Por quê? 99,9% dos projetos são criados através de problemas, tá? O projeto desse carinha aqui, ó, smartphone, ele só existe por quê? Porque a gente tinha um problema de telefonia, né? Ou você tinha que usar um telefone fixo, né? Ou você tinha um celular cheio de botão que só dava para ligar e mandar SMS. Então criaram esse carinha aqui, né? Ele tem multifunções, né? Basicamente um computador. Então a gente, né, resolveu um problema com isso, ou vários problemas, enfim, né?
É a mesma coisa uma janela, um projeto de uma janela de casa, quando fizeram, né? O pessoal tava com muito calor, não entrava luz em casa, o cara falou: ah, vamos fazer um buraco nessa parede aqui, e a partir disso surgiu o projeto de uma janela, né? Então, os projetos eles são criados para resolver problemas, e isso torna eles desejável, né? Então, o projeto acaba se tornando desejável, por quê? Porque ele vem e resolve aquele problema. E aí a gente tem várias técnicas aí para descobrir se ela é desejável ou não. Uma delas é a do duplo diamante, tá? Talvez seja a mais conhecida, tá? E aí a gente precisa validar esse problema, né? Saber se aquilo realmente é um problema, né? Porque às vezes a gente acha que é um problema, mas é só na nossa cabeça. Aquilo não necessariamente é evidentemente um problema, né? E essa validação desse problema, né, ele existe porque a partir dessa validação a gente já começa a elaborar algumas soluções de como sair, como é que a gente vai compreender o nosso cliente, né, o nosso cliente em potencial, né, porque ele ainda não é nosso cliente, né, se em algum local na empresa já tem algum tipo de oportunidade de solução, né, e isso vai facilitando a criação do nosso produto, né. Tem uma ferramenta muito legal aí para a gente, muito utilizada também, né? A matriz CSD. Alguém já ouviu falar de matriz CSD? Nunca ninguém ouviu falar? A matriz CSD, né? CSD, ela se chama CSD porque ela estabelece algumas certezas, algumas suposições e algumas dúvidas, né, sobre o nosso projeto. E por que ela é importante? Por que ela funciona tão bem? Tá? Porque a gente vai registrar em 3 colunas diferentes sobre o nosso projeto, né, as nossas certezas, que são coisas que a gente já sabe sobre o nosso projeto, as suposições, que são coisas que a gente acha que é verdade, mas a gente precisa ainda validar aquela informação, e as dúvidas, que são coisas que a gente ainda precisa descobrir através de algumas perguntas, tá? E aí isso nos auxilia muito, né? Então, a gente usando, né, implementando a matriz CSD, vai nos ajudar muito, né, para a gente poder ter isso visualmente, né? Então, ela funciona dessa maneira que tem aí, né, com alguns post-its, né? Post-it é aquele papelzinho que tem uma colinha em cima, né? As certezas, as suposições e as dúvidas, né? Então, aqui eu trouxe uma matriz CSD de uma pessoa estava criando uma startup, né, para mobilidade urbana, né, tudo isso, e aí ela criou essa matriz CSD aqui, e aí ela tinha o projeto dela lá, ela queria ver se era viável, né, e aí ela resolveu fazer uma matriz CSD, né. Então, nas certezas, ela colocou o quê? Então, são coisas que ela já sabe, a pessoa que já está criando esse projeto, ela já sabe, né. O número de carros e pessoas só aumentam ano a ano, então isso já sabe. Em boa parte dos veículos há apenas um ocupante. Estou lendo aqui, tá? Um ocupante. Os gases poluentes dos carros trazem prejuízos para a saúde. Os transportes públicos operam quase sempre em superlotação e o gasto mensal com o veículo pode custar R$ 1.200 por mês, tá? Então, assim, ó, essa coluna são colunas de certezas. Ou seja, tudo que ele já pesquisou, toda a parte de brainstorming, tudo que ele já coletou de informação, levou ele a essas certezas aqui. Então, aqui ele pode deixar tudo nessa coluna aqui, porque ele já tem certeza, está tudo certo e é isso. Pode partir o projeto dele daqui, tá? A segunda coluna, que é essa do meio, é a coluna de suposições, que são coisas, né, que ele acha que pode ser, mas ele ainda precisa pesquisar um pouco mais para validar. Então, ó, incentivo de caronas pode ser a solução mais rápida. Segunda suposição, todos sofrem com a mobilidade, tanto quem utiliza carro, moto ou transporte público. Terceira suposição, conforto, necessidade, praticidade, segurança e qualidade de vida são motivações para ter um veículo próprio. Então, essas são suposições, são coisas que ele observou e tal, pensou, um momento ali, conversou com pessoas, né? E ele acha que podem ser potenciais certezas, mas ele ainda precisa pesquisar um pouco mais. E aí, na última coluna, né, nessa aqui, é a coluna das dúvidas, né? Então, são coisas que ele ainda precisa descobrir sobre o projeto dele, certo? Quais são as dúvidas dele? Primeiro, as pessoas se sentem seguras em aplicativos de carona como o Waze e o Carpool? Ele não sabe.
Segunda dúvida: quais são os problemas específicos para quem locomove-se de moto? Também não sabe. Aplicativos como Uber e 99 Pop aumentam ou diminuem a quantidade de carros na rua? Então, isso são questões que ele tem que buscar informação para poder transformar isso em suposições e depois transformar em certezas, ou transformar direto em certezas, né? Deixa eu ajeitar o negocinho. Aí. Então, do campo de dúvidas, né? São coisas que ele ainda precisa iniciar e descobrir e pesquisar, tá? Então, são coisas ainda que estão em um estágio inicial. E aí, conforme a gente vai validando as informações, caso ela seja verdadeira, as que estão no campo da suposição, a gente passa, né, para o campo das certezas, ou se é falsa, a gente amassa e vai para fora. E das dúvidas, a mesma coisa, tá? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Tudo certinho? Então tá. Então, pessoal, a gente vai para o nosso primeiro vídeo aqui. É um vídeo, né, como fazer uma matriz SD na prática, né? Então, para a gente ver na mão da massa, tá? Ele vai falar ali, o Eric vai falar qual é o problema dele. Se eu não me engano, é uma criação de uma startup, enfim. E aí eu vou ponderando o que ele vai falando aqui. A gente vai, se vocês quiserem comentar também, fiquem à vontade, tá? Aqui, né? Vamos fazer de conta. Deu para ouvir, pessoal, o que ele está falando? Eu preciso aumentar, eu vou aumentar um pouquinho mais que eu que não estou ouvindo. Dá para ouvir? Tá, show. Que a gente está criando uma plataforma para que você consiga conectar profissionais e empresas em busca de serviços de marketing, tá? De marketing. Ó, então, qual é o projeto dele, né? É um aplicativo ou uma plataforma, e pode ser aplicativo para celular ou para computador, né? Que conecte empresas e pessoas, né? Para fazer esse marketing, né? A parte de marketing digital, tá? E aí ele vai começar a elencar algumas certezas, algumas suposições e algumas dúvidas. Digital. Então vamos falar que você quer criar uma startup que vai conectar essas pessoas que estão em busca de serviços de marketing digital a profissionais que têm essas habilidades e que podem fazer esse tipo de desenvolvimento, tá? Então quando a gente fala de certeza, né, a gente começa a colocar aqui quais são as certezas, as suposições e as dúvidas. Você pode separar aqui por cores os post-its, você pode fazer da forma que você achar melhor, de acordo com o seu desenvolvimento. Eu sugiro você começar com uma simples cor e depois você ir agrupando essas cores de acordo com a conexão entre esses temas, tá? Isso pode te ajudar a agrupar isso de uma maneira um pouco diferente, tá? Então o que a gente vai fazer? Bom, quais são as certezas? A gente vai colocar aqui algumas coisas. O marketing digital está crescendo. Ó, então ele vai começar a colocar ali, né? Já começou a colocar coisas que ele tem certeza, tá? Então, por exemplo, o marketing digital está crescendo. Sim, está crescendo, todo mundo sabe disso, né? E aí ele vai adicionando algumas coisas relativas ao projeto dele, né? Por óbvio, não faz sentido colocar coisas que não são do projeto dele, né? No campo de certezas. É importante ter uma presença no digital é fundamental. Então isso aqui são coisas que todo mundo sabe, tá? Eu tô colocando aqui algumas coisinhas só para você ter uma ideia do que, quais são essas certezas, quais são essas suposições, quais são essas dúvidas. Obviamente você pode trazer dados aqui, né? Então você pode fazer antes, para quem está mais familiarizado com conceitos de UX, você pode estar utilizando isso aqui antes de uma desk research, ou você pode fazer isso depois também, tá? E aí você provavelmente vai ter dados mais consolidados aqui para que você consiga seguir. Mas mesmo num estágio muito inicial, isso aqui pode ser muito útil, tá? Para que você consiga saber exatamente o que você vai investigar. Por quê? Porque se já está muito claro, está tudo muito certo e é algo super assim, pacificado, né, de que o marketing digital está crescendo, não faz sentido você entender, por exemplo, qual a velocidade desse crescimento, né? Quanto que está aumentando frente ao marketing, né, que não está correndo no digital. Pô, talvez isso seja relevante para o seu negócio. Talvez faça mais sentido você focar nas coisas que realmente. Então ele foca, né? Obviamente, a gente tem que focar nas certezas que são relevantes para o nosso projeto, né? Não faz sentido a gente focar
em coisas que não agregam em nada, ou não fazem sentido, ou são irrelevantes, né? Então, focar sempre nas questões relevantes. Realmente você tem dúvida, né? Que você não sabe exatamente como que funciona. Aí o que a gente vai colocar aqui é outra certeza, né? Muitos é, profissionais. A gente tem muitos profissionais hoje no mercado, por exemplo, de marketing digital, apesar de não ser um mercado que eu domino, né? Mas só de olhar a gente sabe que tem muitos profissionais com baixa senioridade, né? Eu vou colocar aqui com baixa senioridade. A gente tem muita gente muito boa, né? Obviamente, mas a gente tem muito profissional que está sendo formado com cursos online, de às vezes poucos conteúdos, e a pessoa às vezes não tem um aprofundamento muito grande. Então, beleza, colocamos algumas certezas aqui, tá? Agora, suposições, tá? Aí a gente começa a colocar aqui. A gente começa a entender que novos formatos vão dominar o mercado digital, tá? E aqui novos formatos de conteúdo, tá? Então você pode colocar que aqui é uma suposição. Eu suponho que esses novos formatos vão dominar o mercado digital. Então, aqui ele vai começar a colocar, né? Começou a colocar coisas que ele acha que mas ele não tem assim uma certeza, né? Então ele acha ali que novos formatos de conteúdo vão começar a dominar esse mercado digital, né? De maneira geral aí. Ele acha que vai acontecer isso, né? Ele não tem certeza. Então ele coloca ali no campo das suposições, tá? Tô falando aqui de coisas que talvez não façam tanto sentido, tá? Eu tô pegando um exemplo fictício para que a gente consiga fazer esse exercício aqui de criar essa matriz juntos e você entender o conceito por trás aqui durante esse processo, tá? Então vamos lá, novos formatos vão dominar o mercado digital. Aí a gente pode colocar novas tecnologias vão mudar as redes sociais. Tá? Isso aqui, por exemplo, é uma suposição de que de repente a realidade aumentada ou realidade virtual vão mudar a forma como que a gente interage ali nas redes sociais e de repente mudar a dinâmica, né, de interação. Beleza, a gente pode colocar isso como algumas suposições, tá? Aí a gente pode colocar aqui Aí vocês me perguntam, né? Mas como é que ele tem essas suposições? Como é que ele tem essa certeza? Aí, pessoal, vai baseado em um pouco já algum estudo prévio que ele fez, né? Alguma experiência que ele tem de mercado, alguma outra conversa com outras pessoas, né? Alguma observação de movimento de mercado, tá? Então, tudo isso a gente vai tirando desses locais, tá? de outras suposições, a gente pode colocar aqui, por exemplo, que é, temos mais profissionais, na verdade, temos menos profissionais do que demanda. Então a gente está falando aqui que realmente tem muito menos profissional do que tem demanda, tá? Então assim, beleza, a gente sabe que o mercado está crescendo e tudo mais, a gente sabe que tem uma carência de profissional aqui no mercado, tem muita gente, muita demanda e tudo mais, e blá blá blá. Beleza, isso é um ponto que realmente pode fazer sentido. Agora, quando a gente passa para, por exemplo, para as dúvidas, a gente começa a entender qual o tamanho do mercado digital em SP. Tá? Vamos falar que a gente quer fazer uma ação específica para São Paulo. A gente está falando que a gente não sabe. Isso aqui é uma dúvida, a gente não sabe. E aqui na dúvida aí começam a chegar as coisas bem específicas, né? Que ele falou, ó, qual o tamanho do mercado digital em São Paulo, né? Então ele quer saber na região onde ele vai atuar, qual é o tamanho desse mercado. Aí a gente começa aí cada vez mais na especificidade, né? Por quê? Quando ele tiver as respostas dessas dúvidas, ele já vai sair bem na frente aí com o projeto dele, tá? No tamanho do mercado de marketing digital dentro de São Paulo. Aí a gente quer falar aqui, por exemplo, uma outra dúvida é que as empresas buscam profissionais em um lugar, em uma base única, né? Vou colocar aqui uma base única, mas vamos falar que, porra, é uma dúvida. A gente acha, a gente imagina, né, que talvez possa entrar até como uma suposição. É, mas aqui a gente troca, então, e coloca como uma suposição. Então, que as empresas buscariam profissionais em uma base única.
Isso daqui é muito importante, por isso que eu falei que assim, quando a gente fala de um novo projeto, a importância de você fazer esse tipo de exercício é porque esse daqui é um exemplo claro de um tema que provavelmente, né? Eu vou até destacar ele aqui rapidinho, mas assim, esse tema aqui provavelmente seria um achismo que se você não fizesse esse tipo de exercício, você teria essa suposição como quase uma certeza, principalmente se isso vier de um tomador de decisão, tá? Então, normalmente é o cara que teve a ideia e fala: não, vamos fazer porque a gente sabe que as empresas procurariam. Tá, isso não é uma certeza. Isso não é uma certeza, né? Por que que não é uma certeza? Porque ele não sabe, né? Simplesmente, ele acha que é isso, né? Ou baseado na vivência dele, ele acha que é isso, né? Então, por isso que a matriz SD ela é muito importante, porque ela vai desmistificando isso, né? Vai tirando um pouco do que a gente acha que é e realmente trazendo para o campo da certeza do que realmente é, né? Certeza. Isso é uma suposição sua. Você acha que isso vai acontecer. Então, como é que a gente desenha um teste? Como é que a gente desenha um experimento aqui para que a gente consiga validar essa hipótese, né? A gente tem que sempre partir do princípio de que todas as hipóteses são refutáveis. E a gente tem que fazer o quê? Lutar para refutar essas hipóteses, né? Porque a partir do momento que a gente refuta essas hipóteses, a gente entende que, pô, tem algo a mais aqui que a gente não está vendo. Então, por que que tem esse comportamento? Por que que não tem esse comportamento? Porque, assim, se você sai desenvolvendo isso daqui sem ter um tipo de alinhamento como esse, muito provavelmente você pode ter essa suposição que é algo extremamente importante para o tipo de solução que você está querendo criar, mas que às vezes, por ser uma suposição, se ela se comprovar inválida, ela invalida todo o projeto. Então você precisa ter esse tipo de consciência de que isso é muito normal, tá? É muito normal você ter ações aí com base em achismos e esses achismos se tornarem inválidos e aí isso coloca todo um projeto no ralo, né? Você acaba perdendo esses esforços. E aí vamos lá. Outras dúvidas que a gente pode ter, tá? Melhor plataforma para vamos lá, plataforma com maior ROI. ROI, para quem não sabe, bom, vocês devem saber, né? Mas é retorno sobre investimento, né? É o quanto tempo vai demorar para retornar o dinheiro que eu coloquei para aquele projeto, né? Por que que a gente está colocando isso aqui como uma dúvida? Porque de repente a gente não sabe qual plataforma que traz um resultado melhor, porque muitas vezes uma ação que você está fazendo, sei lá, no Instagram, né, ou no TikTok, não está te gerando uma conversão direta, mas está criando uma consciência em cima da sua marca e está fazendo com que as pessoas busquem ela no Google e ela compre lá. Então essa forma de você medir isso, apesar de você ter forma de rastrear e etc, né, ter o pixel e tudo mais, cara, é muito provável que não seja tão fácil assim de você medir esse ROI, tá? Então aqui é uma dúvida, né? Então qual que é a plataforma que vai ter esse maior ROI? Aí você pode ter aqui assim uma outra dúvida de que os profissionais é, é, não procuram, profissionais procuram é, em base única, tá? Então aqui é uma dúvida. Os profissionais procuram. E aí, pessoal, o que que eu vou fazer com essa matriz CSD, né? Eu vou ter as minhas certezas, vou ter as minhas suposições e as minhas dúvidas, tá? Então eu vou procurar tirar os post-its, né, do campo da suposição e da dúvida. Das dúvidas, eu vou atrás de informações para transformar essas dúvidas em certezas, tá? E as suposições a mesma coisa, tá? Obviamente, suposições são coisas mais amplas e dúvidas são coisas mais específicas, tá? E aí, tendo tudo no campo das certezas, eu já tenho muitas respostas, né, para o que a gente falou lá no começo da aula. Então, quando eu falei lá no começo, um projeto sempre vai começar pelo o que eu vou fazer, né? A matriz CSD tira essa dúvida, né? Por quê? Porque eu saio com um monte de respostas aí, um monte de certezas da matriz CSD para saber o que eu vou fazer, Olhar aqui, né? Vamos certo? fazer de conta. Deixa eu passar aqui. Então, pessoal, a primeira característica de um projeto é que ele seja desejável. Então, já falamos sobre desejável. A segunda característica é que o meu projeto seja economicamente viável. Não faz sentido eu trabalhar num projeto
e lá no final eu descobri que ele não dá lucro. Não tem porquê, né? Eu posso ter aí a ideia, a solução mais interessante do mundo, o negócio mais escalafobético do mundo, mas se isso não gerar resultado financeiro, nem que seja para cobrir os meus gastos, né? A gente não consegue tocar o projeto para frente, né? E óbvio que o nosso projeto ele tem que ser sustentável financeiramente, né? Então ele tem que ter essa questão também, tá, pessoal? Então é muito importante isso aí no nosso projeto, tá? Então, no momento de observar e de transformar o nosso projeto em economicamente viável, né? A gente tem que identificar todas as áreas e todas as estratégias aonde a gente vai ter demanda, né? Por quê? Não adianta eu ter produto e não ter demanda. Se eu não tiver demanda, eu não vou vender nada, né? E se eu não vender nada, meu projeto acaba. Aí vocês vão me dizer: ah, professor, tem vários projetos e várias empresas que nunca deram lucro. Vocês sabem citar uma empresa que nunca deu lucro até hoje? Tem várias, tá? Que desde a criação nunca deu lucro. Tem duas bem famosas, tá? Alguém sabe dizer? Duas, geralmente empresas de tecnologia, e todas as duas são de tecnologia. Uma da área de mobilidade e uma da área financeira. Alguém sabe dizer quais são? Pode chutar aí, pessoal, pode chutar, não fiquem com medo. Não sabem? O case, né, o caso mais famoso é o da Uber, né? A Uber, eu acho que faz uns 2 anos que ela começou a dar lucro, né? Só que o que acontece? Ah, então como é que eles tocam a empresa, né? Então, o que acontece? Eles vendem a ideia que está no projeto, então o projeto muito bem escrito, muito bem elaborado, com todas as ideias, com tudo certo, vendem essa ideia. Aí as pessoas investem na ideia, certo? E aí está escrito lá no projeto, a empresa vai ficar 10 anos no vermelho, 10 anos sem dar lucro. Aí vai do investidor aceitar ou não, né? Aí como é que a empresa sobrevive? De investimento. Então os investidores vão colocando, a empresa vai crescendo, tudo que dá de lucro reinveste, tudo que dá de lucro reinveste e bota mais dinheiro e o negócio vai crescendo, vai crescendo. Tá, a partir do 10º ano, né? Agora a gente vai começar a dar lucro, certo? Isso é normal, tá, pessoal? Ainda mais hoje em dia que a gente vive essa onda de startup, tá? Cada vez mais normal, tá? Outro case que é bem famoso, assim como o do Uber, é o da Nubank, né? A Nubank também foi assim. Hoje não é mais, mas também já foi assim, tá? E aí, pessoal, o foco nessa etapa de ter o nosso projeto fazer ele economicamente viável, é a gente conseguir apresentar muito bem o problema, apresentar muito bem a solução para que pessoas queiram colocar dinheiro no nosso projeto, né? Então essa parte é muito importante também. E a terceira característica de um projeto é que ele tem que ser tecnicamente possível, né? Não adianta eu querer inventar uma coisa que não tem como fazer, né? Um caso bem interessante também de ser tecnicamente possível é daquele filme Avatar. Alguém já viu o filme Avatar? Alguém que tá aí já viu? Vocês já assistiram? Já? Então, aquele filme é o seguinte, o diretor é o James Cameron, né? Quando eles desenvolveram o filme, né? Escreveram, enfim, se sentaram para fazer o filme, as tecnologias que eles queriam utilizar no filme, elas ainda não existiam, né? Ou se existiam, eram bem embrionárias, né? Eram bem no começo. O que eles fizeram? Fecharam, guardaram até que tivesse tecnologia o suficiente e disponível para eles poderem fazerem o filme, né? Tornar aquele filme tecnicamente possível, né? Então isso é a terceira característica mais importante de um projeto, ser tecnicamente, né, possível. Beleza? E aí, pessoal, como é que eu sei que ele é tecnicamente possível gastando pouco? Eu vou prototipar o meu projeto. Vou saber se funciona. Vou saber se ele é economicamente viável. Vou saber se ele é desejável, mas num modelo menor, tá? Então a última etapa é a gente prototipar e testar ali o nosso projeto, o nosso produto. Então é a gente
entender o que a gente criou, o que a gente modelou, faz sentido para o nosso cliente, né? A gente vai entender quais são as dores do nosso cliente quanto ao nosso protótipo, como é que isso funciona. Então, a prototipação, pessoal, ela vai se referir a gente elaborar um elemento que coloca a prova. Então, o que vocês falaram faz muito sentido, né? Vocês falaram aí, quando eu perguntei prototipar, onde é que está, onde é que está? Criar um modelo de teste, criar um modelo de algo, exemplo de conceito, né? Então, isso é prototipar, né, pessoal? A gente colocar à prova aí o que a gente produziu. Então, é uma forma de a gente observar de uma maneira barata, então já entra a parte do economicamente viável, né? Quais são os pontos fracos ou os pontos que necessitam de melhoria antes de eu lançar o meu produto, né? Então, esses modelos que nascem a partir de um design, né, os protótipos, né, eles passam por uma validação de usuários que vão nos falar, vão nos dar o feedback de o que está bom, o que está ruim, o que tem que melhorar, o que não deu para usar, o que deu para usar, tá? E aí, a palavra prototipação está mais relacionada a confeccionar um protótipo, tá? E aí, pessoal, uma maneira, né, de a gente colocar isso por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês bem prático disso. A indústria alimentícia, tá? Quando eles querem lançar um produto novo, primeiro eles fazem um protótipo, né? Então, o que eles fazem? Por exemplo, uma marca de ketchup, tá? Eles botam 10 pessoas numa sala e dão lá 3 pratinhos com ketchup dentro, ok? Aí, as pessoas sentam, e aí são 3 modelos diferentes de ketchup, tá? 3 fórmulas diferentes. As pessoas sentam, provam cada um dos ketchups e anotam o que eles gostaram e o que eles não gostaram. Isso, pessoal, é ouro para a indústria. Por quê? Porque ali já está o consumidor final deles. É o cara que vai lá no mercado e vai comprar o ketchup, não é? Então é uma ótima forma de eles prototiparem o produto deles. E para eles saem muito barato, né, pessoal? Colocar ali o pessoal sentado, provando, etc. Isso é muito barato, certo? Então, protótipo é basicamente isso aí. É a gente ter uma forma, né, simples, rápida e muito eficaz, né, de a gente ver quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, né, do nosso produto, o que ainda precisa melhorar, o que está faltando. Às vezes está faltando alguma coisa, às vezes está faltando, no caso da indústria alimentícia, um ingrediente, às vezes, no caso do nosso projeto, está faltando um pouco mais de dinheiro, ou está faltando mais uma fonte de renda, ou tá, enfim, protótipo serve para isso, tá? E aí tem uma parte do protótipo que a gente chama de protótipo sujo, né? Que é basicamente um exemplo bem simples do nosso protótipo, tá? Vou mostrar aqui um caso de uns alunos do Senai, do Grand Prix de 23, para vocês verem um protótipo sujo que eles fizeram aí da empresa Biosystem. A empresa, buscando melhorias no processo, forneceria lixeiras comunitárias em localidades estratégicas em um bairro, permitindo que a coleta seja mais eficiente. Com o uso do Finder Opta, acoplado junto à lixeira, teríamos o acesso, através de sensores, aos dados de quais lixeiras precisam de prioridade na coleta. O sistema de monitoramento permite um monitoramento detalhado do Finder Opta no IoT Cloud, fornecendo informações cruciais sobre horários, dias e locais de maior acúmulo de resíduos. Isso capacita a prefeitura. Então, o que eles queriam fazer aqui, tá? Qual é a ideia desse projeto aqui? Eles fazerem, né, um monitoramento, né, das lixeiras na cidade. Quanto que tá, quais são os melhores horários que tem mais, quais são os horários que tem mais lixo, tem menos lixo, qual é o horário que eles têm que carregar, qual é o horário que tem que ir lá retirar o lixo, tudo isso, né? Esse monitoramento vai permitir a melhora, né, dos horários, né, o estudo de horários aí para a passagem do caminhão do lixo, né? E aqui é um protótipo sujo. O que seria esse protótipo sujo, né? Seria uma... Isso aqui é a primeira parte do protótipo sujo, né? Que seria uma simulação bem simples de como é que funcionaria. E aqui, um primeiro exemplo bem, como é que eu vou dizer, bem precário, né? Com poucas informações, das informações que são possíveis de colher lá dentro da nossa lixeira. IoT Cloud, fornecendo informações cruciais sobre horários, dias e locais de maior acúmulo de resíduos. Isso capacita a prefeitura a priorizar a coleta em áreas mais necessitadas.
Ao acessar dados sobre a eficiência na separação de lixo orgânico e reciclável por bairro, a Prefeitura pode planejar ações estratégicas, incentivando práticas sustentáveis e concedendo benefícios aos Então, bairros. ó, o protótipo sujo ele funciona basicamente para a gente apresentar quais são as funcionalidades, quais são os dados, nesse caso aqui, quais são os dados que a gente consegue colher, o que, que a gente consegue fazer. Então, é basicamente uma forma visual de as pessoas verem como é que vai ser o nosso produto lá na frente, né? Então, isso aí é o que engloba essa parte de protótipo sujo, e isso é uma das atividades que vocês vão fazer lá no presencial, né? Essa parte de protótipo sujo. Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Não? Tranquilo? Então tá, pessoal. Vamos então fazer um intervalinho aí para todo mundo poder ir ao A banheiro. empresa busca Peraí. Depois eu falo disso aqui. Peraí, isso aqui é depois. Tá bom? Fazer um intervalinho aí de uns 10 minutinhos até 7h15. E daqui a pouco a gente volta aí. Beleza? Até depois.
Vamos lá então, né, galera? Vamos voltar aí, então. Vamos voltando. Para continuar falando sobre protótipos, né? E aí, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre protótipos, né? E aí existem algumas ferramentas, né, que a gente pode estar usando aí para testar os nossos protótipos, né? Elas vão nos auxiliar em processo de desenvolvimento tanto de solução quanto de modelo interativo, caso seja um produto já formado, etc. Né? As três mais famosas são essas três que estão aqui, tá? O Figma, o Tinkercad e o Canva, né? Vou ler um pouquinho de cada um para vocês aqui. O Figma é uma plataforma de design colaborativo baseada em nuvem, né? Que permite que equipes, né, trabalhem de maneira simultânea em projetos, possibilitando a visualização e edição em tempo real. Tem uma interface intuitiva e amplamente utilizado para a criação de protótipos de alta fidelidade. O Canva é conhecido pela sua simplicidade, né, e versatilidade. É uma ferramenta que vai permitir criar não só protótipo de interface, mas também de materiais visuais e tudo isso. E o Tinkercad é essa prototipagem 3D. E é essa que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá? Então, pessoal, essa é uma Oi, prototipagem bem pessoal, tudo famosa, bem? tá? Meu nome é Thiago de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou ensinar O vocês nosso a amigo desenhar uma aqui caneca usando um em pouquinho, 3D. enquanto ele fala aqui, eu vou explicando. O Tinkercad, né? O Tinkercad é um software gratuito, né? Uma página na internet gratuita, onde ele permite que a gente faça aí objetos tridimensionais, né? Então ele vai fazer aqui vamos observar um pouquinho dele fazendo acho que é uma caneca que ele vai fazer, se eu não me engano. Mas, obviamente, né? Dá para criar desde coisas super simples, como essa caneca, até coisas bem mais complexas, que levam bem mais tempo, tudo isso, tá? Então é gratuito, caso vocês fiquem interessados, né? Vou botar o nome do software aqui. Caso interesse para vocês, vocês podem procurar, tá? Qual é o nome do projeto de vocês? Então, Pronto. são em milímetros, então 10 milímetros dá 1 centímetro, Vou assistir um 20 pouquinho, milímetros tá? dá 2 Não vou assistir o centímetros e vídeo assim inteiro, por muito bom. diante. Então a gente dá um duplo clique, a gente altera aqui os valores. Eu vou querer minha caneca com a parte externa de 70 milímetros ou 7 centímetros. Então, vocês vão clicar ali e vão alterar. Eu sempre clico nesse quadradinho branco do canto direito, na parte de baixo, e depois que eu clico nele, eu clico nos valores que eu quero alterar, beleza? A outra parte que a gente deve fazer Passar um é pouquinho mais aumentar a para quantidade frente, de tá? lados para 64. Depois a gente vai alterar aqui os tamanhos. Então aqui eu vou fazer com 65, 65 e 65 de altura. Lembrando que o outro, primeira forma, segurar a tecla Shift, provavelmente é uma setinha para cima no seu teclado, tem duas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, mas as duas exercem a mesma função. Agora a gente vai clicar, segurar a primeira, não sei se a ficou gente muito pode claro, ir criando, falta né? então agora a gente colocar Tudo isso, né? Ó, então ele está criando aqui a caneca aí que ele deseja criar, que é do projeto dele, né? Ó. Foi, ó. Então, pessoal, dessa maneira, utilizando esse tipo de prototipagem 3D aqui, né, a gente consegue, obviamente, ver o modelo, né? E isso fica bem mais amigável, né? Quando a gente vai vender um projeto, algo do tipo de um produto, né? A gente vai vender um projeto de um produto. Se a gente já chegou nessa parte aqui de prototipagem 3D, tudo isso ajuda bastante, tá? Alguns protótipos 3D permitem que a gente consiga imprimi-los, né? Numa impressora 3D, tudo isso. Isso ajuda bastante também, tá? Então, é assim que funciona essa parte de prototipagem 3D, beleza? Deixa eu passar aqui. E aí, pessoal, os testes em protótipos, tá? Quando a gente vai fazer esses testes nos nossos protótipos, eles têm que ser muito bem organizados. Por quê? Se a gente não organizar sistematicamente os nossos testes, né, a gente pode acabar esquecendo uma variável ou outra, né, em um protótipo ou outro, que aí não vai ser possível a gente comparar um protótipo com o outro, né? Então a gente tem processos de testes, a gente tem organização, a gente tem sistematização nesses testes, ok? Obviamente, cada protótipo vai ter uma série de testes, né? Eu não consigo, como é que eu vou dizer? Pensar em testes de um protótipo de celular e usar os mesmos testes para um controle, né? Não faz sentido. Então, cada produto vai ter os seus ciclos de teste, né? Então, a gente precisa, né? É muito importante a gente considerar os testes, né?
como uma fase extremamente importante aí no ciclo de vida do nosso projeto, né? No desenvolvimento do nosso projeto. Por quê? Porque os requisitos específicos da empresa vão determinar qual tipo de abordagem eu vou utilizar nesses testes. Não existe, tá? Já vou adiantar para vocês, um modelo padrão, né? Então esse é o modelo que a gente tem que utilizar para todos os testes. Não, isso não existe, tá? Eu tenho aqui um exemplo de testes realizados, e aí, logicamente, para cada produto, né, tem um teste diferente. Então, o primeiro passo é a gente fazer o planejamento do teste, ok? Então, para a gente começar, é importante que a gente defina o escopo, né? Ou seja, o que a gente vai analisar no teste, porque também não podemos fazer um teste sem saber o que a gente vai analisar. Vamos lá ver, e daí a gente vê o que a gente vai fazer. Não, não é assim que funciona, tá? Então a gente tem que planejar esse teste. Então, a gente pode aí fazer o teste sendo uma funcionalidade específica do produto, a gente pode fazer sendo um produto como um inteiro, ou só alguns componentes do nosso produto, tá? Esse escopo, né, que é esse caminho a seguir no nosso teste, né, é o que vai definir, né, todas as necessidades, né, para que a gente possa aí testar o nosso protótipo de uma maneira bem eficiente. E aí, pessoal, planejar também tem alguns recursos necessários, como a gente tem um ambiente de testes, né, seja um laboratório, um ambiente, um fornecedor, tá? A equipe de testes, né, que são as pessoas que estarão envolvidas na aplicação daqueles testes, e as ferramentas e sistemas, né, caso a gente precise de algum software, alguma documentação, alguma ferramenta, ou algo do tipo, ok? Então, um exemplo, tá? Todas as informações relacionadas aos testes de um patinete elétrico, então, a gente vai usar um exemplo aqui, testes em um patinete elétrico, tá? Então, todas as informações aos testes de patinete elétrico serão documentadas em um detalhado plano de testes que estará disponível em um documento. Então, esse plano de testes incluirá todos os registros, procedimentos, critérios de aceitação e cronogramas necessários para garantir a eficácia e eficiência dos testes, ok? Então, a partir de agora, a gente está em um ambiente de testes, ok? No planejamento desses testes para um patinete elétrico, tá? Então, quais são as questões que a gente vai testar? Primeiro, segurança, tá? O que a gente vai querer saber sobre segurança do nosso patinete elétrico? Então, o patinete deve atender a todos os padrões de segurança nacionais e internacionais. Então, eu vou lá na norma de segurança nacional, seguranças internacionais, né? E vou ver qual é a questão que envolve patinete elétrico e segurança, tá? Segundo aspecto que eu vou testar, o desempenho do patinete. Então, o patinete tem que alcançar uma velocidade máxima de 25 km por hora, tá? E ele tem que ter uma autonomia, né? Ou seja, ele tem que andar pelo menos 30 km a cada carga de bateria, ok? Terceiro teste que eu vou fazer é um teste de confiabilidade. Então, o patinete ele deve funcionar de maneira consistente em diversas condições climáticas e diversos terrenos, ok? Quarto aspecto que eu vou testar, né, é a facilidade do uso do patinete. Então, o patinete deve ser fácil de operar e confortável para o meu usuário. E o quinto aspecto que eu vou testar é a durabilidade. Então, o patinete ele tem que resistir a um uso diário por pelo menos 2 anos sem falhas que sejam significativas, tá? Então, eu estabeleci aqui 5 critérios que eu vou testar sobre o meu produto, que é o patinete elétrico. E aí a gente passa para a parte de execução de testes, tá? Então, a execução de testes vai envolver a gente realizar sistematicamente vários testes de funcionalidade, desempenho, segurança, usabilidade e outros, conforme este plano que a gente estabeleceu, tá? Então, nessa fase, pessoal, cada teste ele é conduzido seguindo alguns procedimentos que são padronizados. Por que tem que ser padronizado? Como eu já falei, porque a gente tem que ter resultados consistentes e precisos, tá? E aí a gente vai falar de teste de funcionalidade, que vai verificar cada componente do produto, se ele está operando conforme a gente espera, tá? Testes de desempenho, que vão medir a eficiência e a capacidade do produto sob várias condições de uso. Testes de segurança, que vão garantir que o produto não apresenta risco para quem vai usar. E quarto, teste de usabilidade, né, que vão avaliar aí a facilidade, o uso, a experiência do nosso usuário no nosso produto. Então, ali, ó, durante a execução dos testes, são coletados dados quantitativos como
tempo de resposta e métricas de desempenho, além de observações qualitativas como feedback dos usuários e notas sobre o comportamento do produto em diversas condições, tá? Então, a gente vai dar um patinete para várias pessoas e a gente vai colher esses feedbacks baseado no nosso plano aqui do nosso protótipo, ok? Vamos lá, então. Teste de desempenho. O objetivo do teste de desempenho é avaliar a velocidade máxima e a autonomia da bateria. Qual é o procedimento? Testar o patinete em um percurso plano até a bateria acabar, tá? Critérios de aceitação. O patinete tem que alcançar uma velocidade de 25 km por hora e uma autonomia de 30 km por carga. Se ele não chegar nisso, o teste foi falho, ok? Se chegar mais do que isso, aí sim superou a expectativa, tá? O segundo teste que a gente vai fazer é o teste de confiabilidade. Qual é o objetivo do teste de confiabilidade? Garantir que o patinete funcione em diversas condições. Então, terreno plano, terreno subindo, descendo, estrada de chão, estrada de paralelepípedo, estrada de pedrinha. Então, a gente vai testar em vários locais. Procedimento: operar o patinete em várias condições climáticas, ó, chuva, sol e frio, e calor, né, por óbvio, e terrenos como asfalto, cascalho, todos os terrenos que a gente tiver disponível. Qual é o critério de aceitação desse teste? O patinete deve funcionar corretamente, sem falhar nas condições testadas, ok? Terceiro teste que a gente vai fazer. Teste de facilidade de uso. Qual é o objetivo desse teste? A gente conseguir avaliar o quão fácil é operar o nosso produto, que é o patinete. Então, o procedimento é pedir a usuários de diferentes perfis para testar o patinete e nos dar um feedback. Igual lá o do ketchup que eu falei para vocês antes, né? Qual é o critério de aceitação? O critério de aceitação é a maioria dos usuários avaliando positivamente a facilidade e o conforto do nosso produto. E o último teste é o teste de durabilidade, que o objetivo dele é a gente verificar a resistência do patinete ao uso diário dele, tá? Então, o procedimento é a gente conseguir simular 2 anos de uso diário do patinete, incluindo exposição a várias condições climáticas e uso contínuo, tá? Como é que é feito isso? Ah, vai ficar uma pessoa andando com patinete 2 anos? Não, não é assim que funciona, né? A gente estima uma quantidade, uma distância que as pessoas usam por dia, né? Multiplica isso por 2 anos e coloca o patinete a rodar toda essa distância. E aí a gente vai ter essa estimativa, tá? Quais são os critérios de aceitação? O patinete deve permanecer funcional e seguro depois da simulação de 2 anos de uso, ok? E aí, pessoal, depois de a gente executar os testes, né? Os resultados que a gente obteve com os critérios de aceitação, né? Então a gente vai lá, vai fazer esses testes e vai comparar com os critérios de aceitação, tá? Então por isso que é importante a gente conseguir definir esses critérios de aceitação e ter isso definido antes de iniciarem os testes, ok? Então essa é uma etapa extremamente importante para a gente conseguir identificar vários problemas, várias falhas e ainda áreas aonde a gente pode melhorar o nosso protótipo, ok? E aí, pessoal, a análise detalhada desses dados que a gente coletou vai nos dar subsídio, né? Vai nos dar material para a gente verificar se todas as funcionalidades que a gente testou conseguem atender ali os requisitos que a gente mesmo estabeleceu. Se tem um bom desempenho, se tem uma boa segurança e se tem uma boa usabilidade do nosso produto. E aí, pessoal, por que a gente faz essa comparação, né? A comparação entre o que a gente estabeleceu antes do teste e o que a gente colheu no teste. A comparação ela é feita para a gente poder ver se há necessidade de a gente fazer algum ajuste, alguma observação, alguma correção no nosso protótipo antes de ele virar realmente um produto e ir para o mercado, certo? Mesmo indo para o mercado, ainda aparecem muitos problemas, né? Um grande exemplo disso são recal de automóveis. O que é um recal de automóvel? É uma fábrica, né? Fabricou um lote grande de automóveis e depois de um tempo eles perceberam que tinha alguma coisa que estava errada, ou uma peça que estava com problema, ou algo que pode machucar o usuário, né? E aí eles chamam os donos dos carros e pedem, e aí os carros são levados na concessionária e a concessionária faz a troca daquela peça ou o reparo, enfim, tá? Então isso são recalques por problemas descobertos aí antes
antes do usuário final, né? E aí, pessoal, por último, a gente tem a parte de documentação e feedback. Então, os resultados do teste, né, dos testes que a gente fez, eles têm que ser registrados aí de uma maneira detalhada, né? Isso vai incluir dados quantitativos, dados qualitativos, né? Dados de quantidade, dados de qualidade, tá? E essa documentação, ela vai servir aí para a gente ter um histórico de tudo que foi realizado, né? E fazer uma análise depois disso. Então, pessoal, esse feedback vai. Nossa, o feedback. O feedback hoje para o mercado, né? Para um projeto, para um processo, ele é muito importante, né? Porque isso vai nos trazer aí, de uma maneira já do usuário final, coisas que a gente precisa melhorar, tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Não? Então tá, pessoal. A próxima atividade que a gente tem é o quiz, mas antes de a gente ir para o quiz, eu vou falar um pouquinho do que vocês vão fazer de atividade lá no presencial, tá? Quando é que é a aula presencial de vocês? Alguém sabe me dizer? Amanhã? Então tá. Show de bola. Amanhã, todo mundo é amanhã? Show de bola. O que vocês vão fazer lá, tá? O nome da aula é Praticando a Prototipagem, tá? O do Claudemir amanhã também? Show de bola. Ah, o do Wesley na próxima quinta. Tá, beleza. O que vocês vão fazer lá, tá? Vocês vão ouvir uma contextualização, vou ler aqui para vocês e a gente conversa um pouco disso, tá? Deixa eu deixar só a minha lata aqui, depois eu volto com o slide. Então, qual é a atividade que vocês vão fazer lá? Eu vou ler a contextualização, né? Então, a indústria Fresa Eletromecânica está buscando implementar projetos de economia de água em seu processo produtivo, onde atualmente observa um alto custo na conta de água e esgoto que a empresa vem pagando com a utilização de água nos processos diários, uma vez que a empresa necessita utilizá-lo para a limpeza das máquinas, galpões de armazenagem e até mesmo paisagismo. Com esse gasto, muitas vezes é necessário reduzir verbas que seriam de investimento no processo de produção e capacitação dos profissionais, trazendo aí uma insatisfação aos trabalhadores e até mesmo perda de competitividade no mercado. De acordo com o relato da demanda enviado pela empresa, abre aspas, atualmente, os gastos com água e esgoto utilizados nos processos correspondem a cerca de 8% dos lucros mensais da empresa, tornando um custo muito alto e que muitas das vezes são refletidos no produto final, contribuindo de forma negativa para o desempenho e competitividade da instituição. Ademais, a água utilizada nos processos fabris tende a ser descartadas com contaminantes que causam impacto ambiental e oneram os custos públicos de tratamento de água. Pensando nisso, né, a empresa busca uma alternativa simples e de baixo custo que possa ser implementada sem grandes modificações na infraestrutura e que favoreça o reuso da água que já é captada, com o intuito de gerar sustentabilidade e redução de custos. Então, o desafio de vocês vai ser utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo desse módulo de prototipagem de projetos. Após entender o problema de forma profunda, vocês vão construir um protótipo sujo, né? Então, aquele bem simples que eu falei lá, bem simples, né? Protótipo sujo, onde é que tá? Me perdi aqui. Protótipo sujo que permita elucidar uma solução para o problema apresentado, tá? Então essa vai ser a atividade na aula presencial, beleza? Alguma dúvida, pessoal, do que vocês vão fazer na aula presencial? Não? Tudo certo? Então tá. Então, para encerrar a aula de hoje, nós vamos
dar uma brincadinha aí do quiz. Então vamos lá, deixa eu botar aqui para nós. Então vamos um pouquinho com o quiz. Como é que funciona o quiz? Vou botar uma pergunta na tela. A pergunta tem 4 alternativas. Eu vou ler a pergunta, vou ler as alternativas, vou dar 1 minuto para vocês responderem. Aí vocês colocam a letra correta aí, que vocês acham, né? No chat. Depois desse 1 minuto a gente vê qual é a resposta correta. Beleza? Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Beleza? Então tá. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual das seguintes opções melhor... Ah, eu acho que eu botei a da outra turma. Peraí. Não é possível. Pá! Pior que eu botei as perguntas da outra turma. Não acredito. Vai, e vocês vão me matar, né? Bah, não acredito, não acredito. Ai, pessoal, ai. Acontece, né? Acontece, faz parte. Então, peraí, vou mostrar outra coisa para vocês, para quem ainda não fez. Peraí. Para quem ainda... acontece, né? Muito comecinho do ano ainda, né, Gessandra? Faz parte. Faz pouco tempo que eu trabalho aqui no Senai, só 4 anos quase. Acontece. Para quem ainda não fez, pessoal, ó, aqui a gente tem a nossa avaliação online, né, de prototipagem de projetos. Ela fecha hoje, né, às 23h59. Então, para quem ainda não fez, está aí, né, a avaliação para vocês poderem fazer, tá? Até agora, acho que quase todo mundo fez, acho que 2 ou 3 alunos não fizeram, tá? As notas foram bem bacanas. E aí, pessoal, já deixa eu adiantar para vocês, então, aproveitar que a gente está aqui. Semana que vem, nós vamos ter a aula de modelagem, né? Então, modelagem de projetos, no caso, né? Modelagem da turma de administração. Então, semana que vem, né, a gente vai ter a aula sobre modelagem de projetos. Faz lá, Wesley, faz lá. Aproveita que nós estamos aqui, vai lá e faz. Aproveita, que eu vou ficar aqui até às 8. Se tiver uma dúvida, me pergunta aqui. Modelagem de projetos, tá? Essa unidade curricular, ela também começa na segunda-feira e termina na sexta, né? Então, é muito importante aí que vocês façam, né, a avaliação aí no prazo correto também, né? O prazo que tá aqui, ó. Ah, não botei o prazo ainda. Mas o prazo vai ser de segunda-feira, tá? Dia 10 até dia 14, tá? Então, semana que vem também começa essa unidade curricular de modelagem. Só deixa eu confirmar, mas eu acho que é isso aí mesmo, tá? Modelagem de projetos. E essa também é uma unidade curricular que só tem uma web, né? E depois a gente vai para uma outra unidade curricular, aí já são mais webs, tá? Deixa eu só confirmar. Pra cá. Semana que vem é modelagem de projetos, aí na outra semana é programação da produção, tá? E aí vão ser mais webs. Semana que vem é só modelagem de projetos, é uma web só, tá bom? Pessoal, alguma dúvida ainda da aula de hoje? Infelizmente não deu certo o quiz, né? Mas semana que vem eu trago o quiz para vocês verem como é que funciona. Prometo que vou botar certinho, tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Pessoal, então tá. Quem não tem nenhuma dúvida, já fez o questionário avaliativo, vocês estão liberados, tá certo? Vou ficar aqui até às 8, mais uns 20 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida aí, ainda estou disponível, beleza? Uma boa noite para vocês, pessoal. Ótimo final de semana. Vão com Deus. Semana que vem a gente está aqui novamente. Valeu? Abração. Tchau, tchau. Obrigado aí pela presença de todos.